Em destaque no Panorama CBN, presidente do STF defende Toffoli e diz que a corte não se curva a ameaças. Reportagem do Globo revela novos elementos que ligam o ministro a empreendimento na teia financeira do Master. Governo quer acelerar a aprovação do acordo entre Mercosul e União Europeia no Congresso para pressionar europeus. Lula e Xi Jinping conversam por telefone e defendem multilateralismo em meio a ameaças de Trump. Representantes dos Estados Unidos, da Rússia e da Ucrânia se reúnem hoje e amanhã nos Emirados Árabes para discutir um plano de paz. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de sexta-feira, 23 de janeiro de 2026. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. O presidente do Supremo Tribunal Federal defendeu a atuação da Corte e do ministro Dias Toffoli nas investigações de fraude do Banco Master. Edson Fachin falou que Toffoli vem atuando de forma regular e assinalou que o STF não se curva a ameaças ou intimidações. O magistrado também ponderou que eventuais inconsistências nas decisões do relator do caso Master poderão ser corrigidas na volta do recesso do Judiciário. Dias Toffoli tem sido criticado por decisões controversas em relação às investigações e também por suposto conflito de interesse. Na nota, Fachin diz que o STF respeita as atribuições do Ministério Público e da Polícia Federal, mas atua na regular supervisão judicial, como vem sendo feito pelo ministro Dias Toffoli. Para Fachin, algumas críticas teriam extrapolado para tentativas de desmoralizar a instituição com o objetivo de provocar o caos e a diluição institucional. O presidente do STF falou que o Supremo age por mandato constitucional e que nenhuma pressão política, corporativa ou midiática pode revogar esse papel. Na nota ainda, o presidente do STF falou que a atuação da Polícia Federal é indispensável, sobretudo na apuração de eventuais práticas criminosas de gestão temerária, fraude financeira, manipulação de informações, lavagem de dinheiro e outros ilícitos. O ministro Edson Fachin disse que o Banco Central tem o dever jurídico de assegurar a estabilidade do sistema financeiro, a continuidade das operações bancárias essenciais, a proteção dos depositantes e a prevenção de riscos sistêmicos. Isso aí foi um pouco da nota, né? Um resumão para você. E lembrando que, em meio à tensão entre as instituições, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, arquivou um pedido de afastamento do ministro Dias Toffoli das investigações do Banco Master, que foi apresentado por deputados da oposição. A nota do presidente do STF foi divulgada enquanto aumentam as revelações sobre a suposta ligação do ministro Dias Toffoli com dirigentes do Banco Master. Uma reportagem do jornal o Globo, divulgada hoje, revela que a mesma aeronave que levou o ministro Dias Toffoli para a final da Libertadores em Lima, no Peru, também esteve no ano passado na região do resort Taiaiá, em Ribeirão Claro, no Paraná, do qual parentes do magistrado foram sócios. Foram pelo menos 2 datas que coincidiram com diárias de segurança que atenderam ao Supremo. Os registros de voos analisados pelo Globo revelam que uma aeronave, em nome de uma empresa do empresário Luiz Oswaldo Pastore, fez trechos entre Ourinhos, em São Paulo, e Brasília, entre março e agosto. Nessas mesmas datas, houve pagamentos de diárias pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de São Paulo para seguranças acompanharem o ministro do Supremo Tribunal Federal na região do resort de luxo. O jornal já tinha revelado que entre 2022 e 2025, o Supremo pagou 128 diárias para seguranças na região onde fica o resort Taiaiá, que já pertenceu a 2 irmãos de Toffoli, José Carlos e José Eugênio. As viagens foram feitas durante feriados, finais de semana estendidos e recesso do judiciário, a um custo total de R$460 mil. E ainda, segundo uma outra reportagem do jornal O Estado de São Paulo, a empresa dos irmãos de Toffoli, a Maride Participações, que chegou a ter 1/3 do resort Taiaiá, tem uma sede de fachada no interior de São Paulo. O Estadão foi ao endereço da empresa, registrado na Junta Comercial de São Paulo.
Lá encontrou uma casa de 130 metros quadrados, onde José Eugênio Toffoli mora com a esposa. A Cássia Pires Toffoli disse ao jornal que nunca soube que a casa foi sede da Maritte e que não tem conhecimento de qualquer ligação do marido com o resort. Ô moço, dá uma olhada na minha casa. Tá vendo aqui? Sim. Tá vendo a situação na minha casa? Aí você entrar dentro, você vai ficar assustado. O que tá lá, eu não sei. Eu sei que eu moro aqui, já vai fazer 24 anos. E eu não sei de nada que é sede aqui. É o que é onde eu moro. Em 2021, os irmãos de Toffoli venderam, por intermédio da Maritte, parte das cotas que tinham no resort, por mais de 3 milhões de reais. A venda foi feita para o Arlen, um fundo controlado pela RIAG, administradora de investimentos ligada ao Banco Master. Como eu destaquei, é uma teia de negócios, de empreendimentos, que tem o nome do ministro Dias Toffoli, ou de parentes dele, melhor assim, ligado ao caso Master. E depois do escândalo envolvendo o Master e a RIAG, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sugeriu que a fiscalização dos fundos de investimento seja feita pelo Banco Central. E no Congresso, o relator da PEC do Banco Central, senador Plínio Valério, do PSDB, incluiu no texto a proposta de Haddad. Se você vai dar autonomia, se você tem um Banco Central, no momento que faz o seu papel, que vai no mercado, que se mete no mercado e salva o sistema bancário brasileiro, e vem um ministro como o Toffoli ameaçando, intimidando, então você tem que dar mais autonomia do Banco Central para que ele cada vez mais exerça o seu papel com autonomia. Eu acho que a hora é essa ou é nunca mais, E ainda sobre o caso Master, nesta quinta-feira, o Conselho Monetário Nacional aprovou mudanças nas regras do Fundo Garantidor de Créditos. É um desdobramento do caso, Segundo a norma publicada pelo Banco Central, a medida busca aprimorar a governança do FGC e reforçar a proteção das instituições que contribuem para o fundo. A norma fixa um prazo máximo de 3 dias para o início do pagamento das garantias aos investidores, contado a partir do recebimento formal das informações enviadas pelos liquidantes. No caso do Banco Master, a liquidação extrajudicial foi decretada pelo Banco Central em novembro e o ressarcimento começou 2 meses depois. Tem ainda mais uma sobre o dono do Master. Em depoimento à Polícia Federal, o banqueiro Daniel Vorcaro disse que conversou algumas vezes com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a venda do banco para o Banco de Brasília. Ibanez afirmou que não falou com Vorcaro sobre o assunto e que foi apenas uma vez à casa do banqueiro para um almoço. Segundo a Polícia Federal, o Master vendeu mais de 12 bilhões de reais em carteiras de crédito inexistentes para o banco estatal. O rombo no BRB é estimado em 4 bilhões e o governo ibanês estuda agora a necessidade de fazer um aporte na instituição. Virando a página, eu te conto que o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que pretende discutir com os líderes partidários na semana que vem o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. A intenção do governo e do Congresso é acelerar a votação do texto para que a aliança comercial entre em vigor de forma provisória, mesmo com a judicialização do processo em tribunais internacionais. Na quarta-feira, o Parlamento Europeu enviou para a Justiça o pacto assinado na semana passada no Paraguai, depois de 26 anos de negociações. Na prática, a votação dos eurodeputados pode atrasar o processo em até 1 ano e meio. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, falou que a estratégia brasileira é tentar a vigência provisória da parceria. O presidente deve encaminhar ao Congresso, à Câmara Federal, a proposta para adesão, a internalização do acordo Mercosul-União Europeia, e aí isso ajudará, entendo que ajudará na Comissão Europeia, para que haja uma vigência provisória enquanto há uma discussão na área judicial. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Tradi,
acredita que o texto será aprovado rapidamente no Congresso. A nossa parte nós vamos fazer, a parte brasileira. E eu sinto também, fazendo parte do Pala Sul, que há uma harmonia no sentido de dar celeridade a toda essa tramitação. Então vamos aproveitar esse ambiente, que em algumas vezes pode mudar, e fazer com que ele possa tramitar o mais rápido possível. A embaixadora da União Europeia, Marian Schugraf, admitiu que a decisão do Parlamento Europeu vai atrasar o processo, mas ela acredita que a postura do Brasil pode incentivar os chefes de governos europeus a agir. Com grande prazer, escutei hoje que o Parlamento brasileiro quer acelerar esse processo e isso vai, espero que vai incentivar os procedimentos do lado europeu também. O governo quer que o texto seja aprovado ainda em fevereiro. Eu te conto agora que o sistema do Conselho Nacional de Justiça voltou a ser manipulado nesta semana. Dessa vez, houve a tentativa de expedição de mandados de prisão contra o presidente Lula e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os mandados não chegaram a ser efetivamente expedidos. Foram apenas modificados. De acordo com o CNJ, houve uma substituição indevida de dados vinculados ao mandado judicial por dados associados a autoridades brasileiras. O órgão nega que tenha havido uma invasão do sistema e diz que dados pertencentes a usuários de tribunais foram usados de forma indevida em decorrência de roubo de credenciais. Também negou violação ou comprometimento dos sistemas do CNJ. Diz que o incidente foi identificado, tratado e os dados foram devidamente corrigidos. Depois do mal-estar provocado pelas especulações de que ainda estaria avaliando uma candidatura à presidência, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, negou qualquer movimento nesse sentido. Nas redes sociais, Tarcísio disse que é candidato à reeleição em São Paulo. Ele falou que versões diferentes dessa são mera especulação. Lembrando que o governador cancelou uma visita que faria ao ex-presidente Bolsonaro na cadeia, na Papudinha, mas confirmou que vai visitá-lo na próxima quinta, dia 29. A possível articulação em torno de uma candidatura presidencial provocou ruído no campo da direita e o temor de que Tarcísio poderia inviabilizar a candidatura de Flávio Bolsonaro. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, elogiou Tarcísio, dizendo que o governador é um dos melhores quadros da política nacional, mas afirmou que não iria se precipitar. Diz que espera a união da centro-direita. E aliado do ex-presidente Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia, voltou a defender que o governador Tarcísio de Freitas seja o nome do campo conservador na disputa pelo Palácio do Planalto. Tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte. As inscrições para o SISU terminam hoje. Os interessados devem fazer o cadastro por meio do portal Acesso Único. São ofertadas 274.800 vagas em mais de 7.000 cursos de graduação e 136 instituições públicas de ensino superior de todo o país. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro. E as notas preliminares da prova discursiva do Concurso Nacional Unificado são divulgadas hoje. O resultado e o espelho de correção poderão ser consultados no site da Fundação Getúlio Vargas. O prazo para recursos vai de 26 a 27 de janeiro. O secretário de Segurança Pública do Maranhão disse que as buscas pelas crianças desaparecidas há 19 dias vão continuar sendo realizadas. As autoridades ainda não encontraram pistas sobre o paradeiro dos irmãos Ágata e Alain Michael. Durante entrevista coletiva ontem, Maurício Martins fez um apelo à população para não divulgarem comentários ou informações falsas. A Polícia Civil do Estado, Exército e Marinha do Brasil participam das buscas. Um novo laudo pericial concluiu que a morte do menino Henri Borel, de 4 anos, no Rio de Janeiro, foi provocada por agressões físicas e descarta a hipótese de queda acidental. O jornal Globo revelou o documento elaborado pela Divisão de Evidências Digitais e Tecnologia.
Esse documento foi anexado ao processo que tramita na Justiça do Rio. O exame descreve um padrão de lesões externas e internas incompatível com acidente doméstico. Lembrando do caso, Henri morreu em março de 2021, no apartamento em que vivia com a mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, médico e ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido na época como Dr. Jairinho. Eles foram presos. Agora você fica sabendo que o presidente Lula conversou por telefone com o líder chinês Xi Jinping. E o chinês disse que ambos os países devem aprofundar a cooperação estratégica e atuar juntos pela equidade internacional e o multilateralismo, fortalecendo o papel da ONU. Na conversa com Lula, Xi Jinping defendeu a união de Brasil e China para promover uma ordem internacional mais justa, baseada no respeito ao desenvolvimento dos países emergentes. O telefonema acontece em meio às ameaças intervencionistas do presidente dos Estados Unidos e após o convite de Donald Trump para participação no Conselho da Paz. A iniciativa foi inaugurada pelo republicano ontem no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. A proposta de reconstrução da faixa de Gaza é vista pela comunidade internacional como uma espécie de ONU paralela. E por aqui o presidente Lula também conversou ontem com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Seguindo no noticiário internacional, eu te conto que representantes dos Estados Unidos, da Rússia e da Ucrânia vão se reunir hoje e amanhã nos Emirados Árabes para discutir um plano de paz. Ontem à noite, o presidente russo Vladimir Putin recebeu no Kremlin uma delegação de alto escalão dos Estados Unidos. Participaram do encontro o enviado especial para a paz, Steve Witkoff, e o genro de Donald Trump, Jared Kushner, que tem atuado como negociador informal. Segundo o Kremlin, o encontro foi útil em todos os sentidos. De Moscou, os enviados americanos embarcaram para Abu Dhabi. E agora, as delegações dos 3 países vão participar de reuniões trilaterais. É a primeira vez que russos e ucranianos vão ficar cara a cara desde que o presidente Donald Trump assumiu a mediação das conversas. Em Davos, na Suíça, depois de se reunir a portas fechadas com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, Donald Trump disse que a conversa foi muito boa e que a guerra precisa acabar. E os Estados Unidos deslocaram 10 aviões de reabastecimento aéreo KC-135 para a Europa, rumo a bases no Oriente Médio, no que se desenha como a preparação para um ataque contra o Irã, assim como fez durante meses no Caribe antes de invadir a Venezuela. A movimentação, que durou entre a noite de terça-feira e madrugada de quarta, aconteceu uma semana depois do deslocamento de porta-aviões que saíram do Mar da China Meridional em direção ao Oriente Médio, mas ainda não chegaram ao destino final, o Golfo Pérsico. Apesar do aparente recuo de retórica de Donald Trump, que reiteradamente condicionou um ataque à morte de manifestantes, dizendo que os ajudaria, Washington insiste com a mobilização militar na região. De acordo com o jornal americano Wall Street Journal, Trump considera os ativos navais decisivos, enquanto o Irã parece escalar a repressão aos protestos, que duraram quase 3 semanas e deixaram milhares de mortos. Um ataque na Bélgica deixou ao menos 6 pessoas feridas, 2 delas em estado grave, durante uma manifestação. O caso ocorreu em Antuérpia, durante protestos da comunidade curda no país. Autoridades prenderam 4 pessoas. As vítimas foram levadas para um hospital e a motivação ainda não foi esclarecida. Os governos dos Estados Unidos e da Dinamarca concordaram em renegociar o Pacto de Defesa da Groenlândia, assinado em 1951. A ideia é fortalecer a presença militar no território e criar mecanismos para barrar a atuação da Rússia e da China no Ártico. A soberania da Groenlândia não estará em pauta. O primeiro-ministro da Groenlândia disse que está disposto a negociar uma parceria mais estreita com os Estados Unidos, mas sem ceder a soberania da ilha ao governo americano. O diretor Kleber Mendonça Filho e o ator Wagner Moura vão intensificar a campanha para conquistar as 4 estatuetas no Oscar.
O longa O Agente Secreto foi indicado ontem nas categorias de melhor filme, melhor direção de elenco, melhor filme internacional e melhor ator para Wagner Moura. Kleber Mendonça Filho confirmou que a equipe retorna aos Estados Unidos em fevereiro para participar de exibições especiais para membros da academia e painéis de divulgação do filme. Wagner Moura é o único na categoria de melhor ator que não nasceu nos Estados Unidos e o primeiro brasileiro a ser indicado ao prêmio. Toda a nossa torcida, né? Lembrando que O Agente Secreto também foi indicado na categoria estreante no Oscar desse ano, que é de melhor direção de elenco. E ele foi lançado já, esse filme, em mais de 90 países. Já levou mais de 1,5 milhão de espectadores para as salas de cinema no Brasil. Um filme que narra a história de Marcelo, que volta ao Recife para encontrar o filho, enquanto é perseguido por 2 assassinos de aluguel durante a ditadura militar. E no Oscar, o Brasil também participa com o diretor de fotografia Adolfo Veloso. Ele disputa a categoria Melhor Fotografia pelo trabalho no filme americano Sonhos de Trem. A votação final dos indicados ao Oscar começa no dia 26 de fevereiro e vai até 5 de março. E a cerimônia de entrega do maior prêmio do cinema mundial é no dia 15 de março, em Hollywood. No futebol, São Paulo e Cruzeiro vão disputar o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O tricolor paulista carimbou a vaga ontem ao golear o Ibrachina por 4-1. O time mineiro já estava classificado desde quarta-feira, quando eliminou o Grêmio. A final da Copinha vai ser no domingo, dia 25, aniversário de São Paulo, a partir das 11 da manhã, na Arena Pacaembu. No Paulistão, Santos e Corinthians empataram em 1-1 na Vila Belmiro. No Carioca, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 3-2. Dando uma passadinha em outros aqui, no Mineiro, o Democrata venceu o Cruzeiro por 1-0, mesmo placar da vitória do Juventude sobre o Caxias no Gauchão, e do Fortaleza em cima do Horizonte, no estadual cearense. Antes de me despedir de você, tem algumas mensagens para registrar. Vamos lá, dei uma olhadinha em tudo, hein? No meu Instagram, no e-mail, lá na caixinha de comentários do Spotify. E aí encontrei o Gustavo Siqueira de Souza, que disse que está na escuta todo dia. Também o Magnum Paula, falando sobre reajuste de professores, né? A Amanda também comentou o assunto. Michele Pinho, Suelen Ramalho. Todo mundo concordando que o professor tem que ganhar mais, né? Resumidamente é isso. Quero também fazer uma correção aqui da minha parte, provocada por ouvintes. Por exemplo, Guerra, que disse que essa semana eu chamei a capital piauiense de piauense. Super erro, né? Desculpa e obrigada. Na verdade, o Guerra é o Joaquim, que manda abraços para todos do Piauí. E tem muito pedido de música. Vou começar com Cacá Monteiro, que pediu a música Beija-Flor, do João Gomes, porque nesse final de semana tem show do João Gomes em São Paulo. E ele disse que começou a ouvi-lo depois que conheceu o Leozinho dele, que há 5 meses tem iluminado os dias dele. Gostaria de oferecer essa música, ele diz, para ele e dizer o quanto o ama. E aqui dentro vai guardando medo, mantendo em segredo o que deve mostrar. Pois já tem medo de se ver sozinho, perder o caminho por compartilhar. E vai voando de flor em flor, feito beija-flor, sem se apaixonar. E pouco a pouco vai perdendo o medo de se ver do avesso, por saber amar. Ai, ficaria ouvindo aqui por horas, né? Lindo. Valeu, Cacá. Também tem o pedido do Rogério Schultz, que encontrou o WhatsApp lá da CBN Rio de Janeiro e mandou a mensagem por lá, sugerindo Chove Chuva, de Biquíni Cavadão. Chove chuva, chove sem parar. Chove que chuva, chove sem parar. Chove, 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 chove chuva, chove sem parar. E o Gustavo Siqueira, que eu já citei aqui, tá pedindo Senhor da Guerra, em meio a tanta coisa que tá acontecendo. Legião Urbana. Manda aí, DJ. Existe alguém esperando por você, que vai comprar a sua juventude
vencê-lo a vencer. Mas uma guerra sem razão, já são tantas as crianças com armas na mão. Mas me explicam novamente que a guerra gera empregos, aumenta a produção. E vamos embora sim? Agradecendo muito a sua audiência, a sua companhia e participação também. Obrigada mesmo. Aqui no Panorama da Manhã, eu, Bianca Santos, nosso DJ Laerte Afonso, nosso editor Edmilson Fernandes. No Panorama da Noite, Leandro Gouveia e companhia. Um ótimo fim de semana, até segunda, hein? Tchau, tchau. Pra lutar em seu lugar, já que nessa guerra não é ele quem vai morrer. E quando longe de casa, ferido e com frio, o inimigo você espera. Ele estará com outros velhos, inventando novos jogos de guerra. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.